A paz, amado. Eu liguei aqui a câmera, vou fazer um vídeo. Que Deus ajude e que Deus tenha misericórdia. Eu tenho 28 minutos, 30 minutos, entre 28 e 30 minutos para falar algo aqui. Eu vou tentar ser rápido, vou tentar ser rápido, tá? Vou tentar ser rápido, mas aqui foge às vezes da mente, né? A gente quer falar coisas e acaba esquecendo. Mas antes de eu começar a falar, eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus, alguns versículos. Eu vou ler e vou tentar falar algumas coisas que aconteceram, mas eu tive um sonho que falava do anticristo, sonhando, né? Estava pregando acerca do anticristo. E eu vou ler aqui uma palavra na Bíblia Sagrada que está escrito em 1 João. Esse João é João que eu vou ler, é o João dos Evangelhos, tá? Tem os 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. É esse mesmo João que eu vou ler aqui. Só que ele escreve uma epístola. Uma epístola. Nós chamamos de Epístola Universal. Epístola Universal. Passou um caminhão aqui fazendo barulho. Epístola Universal. 1 João. Esse João, ele é tão interessante. João é um dos 12 que seguia Jesus. Até então, quando seguia Jesus, era discípulo. Discípulo significa aluno. Depois eles são chamados e enviados. Então eles recebem por Deus o título de apóstolo. Porque muitos interpretam, muitos dizem que apóstolos seriam apóstolos aqueles que tiveram provas oculares de Cristo, viram a Cristo em verdade. Aqueles que viram, aqueles que andaram com Cristo, então esses são apóstolos. E nos últimos dias, muitas pessoas têm se feito apóstolos, têm se intitulado apóstolo, que eles não são apóstolos, eles mentem, são enganadores, não são apóstolos, nunca viram Cristo. E eles mentem. Se for essa questão de ver Jesus, andar com Jesus, eles nunca andaram e nem viram. Então eles não podem ser chamados de apóstolos, tá? Agora, se eles tiverem uma visão de Cristo, assim como Paulo teve, e Paulo foi separado como apóstolos dos gentios, foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, professor dos gentios. Apóstolo significa professor. É simples assim, professor, apóstolo, professor. Então, diz aqui em 1 João, o capítulo 2, né, eles conseguiram cismatizar, né, cismatizar alguns livros da Bíblia. Então tá aqui, capítulo 2 de 1 João. E verso 18. Não vou ler tudo, mas vou ler alguma parte para a gente entender. Capítulo 2, verso 18. Diz assim: filhinhos. Esse apóstolo, né, esse discípulo e apóstolo, ele era muito amoroso, tá? O amor de Deus estava abundante nesse homem, não é? Muito abundante. Então diz assim, versos 18: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram, a tradução também é um pouco diferente, tá? A tradução aqui, ela é
muito, quase que uma linguagem de hoje, vamos dizer assim, a linguagem de hoje, a nossa linguagem de hoje, não é aquela linguagem antiga. Eu prefiro a linguagem antiga, mas essa linguagem aqui é a linguagem de hoje. Continuando, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo, na verdade o anticristo está vindo, olha só, como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Não, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho, e todos os que negam o Filho também não têm o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Outros versículos aqui. No capítulo 4 ainda de João, capítulo 4 ainda de João, e versos primeiros, diz assim: como, aqui o epígrafo, não concordo muito com esse epígrafo, como discernir os espíritos, mas o que importa é os versículos. Vamos lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele vem do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Queridos, acabei de ler essas palavras aqui. Essas palavras, ela é muito contundente. Ela é contundente, essas palavras. Ela é forte demais. E eu tenho algo a revelar a vocês
eu tenho algo para revelar que é contundente. Eu estou falando aqui em vídeo. Talvez eu não teria coragem de falar o que eu vou falar publicamente. Até posso falar publicamente se eu tivesse num ar livre, mas dentro de uma igreja eu não falaria. Quando eu falo igreja, eu estou falando templo, tá? Uma casa, um lugar onde as pessoas se reúnem. Estou me referindo à igreja nesse tipo, porque na verdade, igreja nas escrituras, no Novo Testamento, refere-se a um grupo de pessoas, tá? Não se refere o templo, refere um grupo de pessoas. Igreja ela tá no substantivo feminino. Por isso que Jesus ele chamou um povo, e esse povo igreja, ou seja, uma esposa da qual o Senhor adornou, ou seja, pôs nela enfeites, ela está enfeitada, ou seja, está sendo enfeitada, preparada para o seu esposo, E esse enfeite, ela não é natural, não é enfeite do cabelo, conforme disse um dos apóstolos, Paulo. Ele escreveu dizendo que o enfeite não seja no frisar dos cabelos, não seja aquilo que seja visível aos olhos, físico, mas algo que é espiritual, ou seja, adornada. Adornada em que sentido? Em boas obras. Essa é o adorno da igreja. Em boas obras, é o fruto do Espírito, é o adorno da igreja, em praticar as boas obras que agradam ao Senhor. Eu poderia aqui discriminar as boas obras, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. As boas obras, ou seja, fazer caridade, praticar a caridade, praticar o amor. Que é isso? Ajudar o seu próximo nas suas necessidades. Jesus ele falou isso. João Batista, quando ele se levantou e foi até o deserto e ele pregava sobre isso, ele falava assim, ó, vocês querem manifestar boas ações, vocês querem manifestar que estão arrependidos realmente de seus pecados, pratique boas obras, ou seja, aquele que tem 2 túnicas, ali é um exemplo que João estava dizendo, um exemplo. Se você tem 2 túnicas, dê um ao seu próximo. Se você tem 2 pão, divida com o seu próximo. Isso aí era um exemplo de benfeitoria ao próximo, ao semelhante, tá? Então é isso que Deus ele quer, né? Jesus fez uma comparação de um homem caído na estrada, provavelmente era um judeu que estava caído na estrada como morto, e passou ali sacerdotes, né? Doutores da lei. Quando fala sacerdote é aquele que trabalha no templo, tá? Administra no templo, né? Faz oferendas a Deus no templo, que conhece as leis de Deus. Eles conhecem a lei de Deus. Sacerdotes, escribas, fariseus, todas essas pessoas eram pessoas que estavam sempre lendo as escrituras, buscando interpretar, entender o sentido dela, né? Entender a vontade de Deus. Desculpa. E esses homens passaram próximo àquele homem, provavelmente era um judeu caído, machucado, estava como morto. E nenhum deles quiseram se aproximar, porque eles diziam, não podemos aproximar do moço, senão vamos ser contaminados. Nenhum deles manifestou misericórdia, mas passou um homem que não era judeu, que não pertencia à comunidade judaica, um samaritano, segundo a Bíblia. Quando fala samaritano é porque ele era da cidade de Samaria, uma cidade vizinha ali da comunidade de Israel. E ele passou, viu aquele homem como morto, ele foi lá verificar, percebeu que o homem estava vivo ainda, deitou óleo sobre as feridas daquele homem, porque aquele homem tinha sofrido um assalto e foi espancado na estrada. Pegou aquele homem, colocou óleo, azeite, né, nas suas feridas, levou aquele homem a um lugar, a uma estalagem, e falou com o dono daquele hotel, vamos dizer hotel para vocês entenderem, uma estalagem. E chegou aquele homem e disse, ó, fica com este homem aqui até que eu volte, vou te pagar tanto, cuida desse homem,
quando eu se tiver devendo mais alguma coisa, quando eu voltar eu te pago mais, mas cuida desse homem, certo? Então Jesus está mostrando a sua misericórdia. Jesus diz aos fariseus que estavam à sua volta ali, disse assim: misericórdia quero, não sacrifício, tá? Obediência quero, não sacrifício. Jesus deixou bem claro para eles. Bom, eu não fugi do assunto. Aqui é sobre misericórdia, mas também João aqui ele revela que há muitos anticristo no mundo, na sua época. Veja só, se nós analisarmos da sua época até aqui, até nós, então tem mais de milênios, provavelmente 1 milênio, 2 milênios, que se passaram. E já havia maldade, o anticristo já operava, a operação do erro, já estava operando, anticristo. Mas ele fala aqui, ele fala de um anticristo que vai surgir no mundo, que vai assumir o controle do mundo inteiro, um anticristo. Por isso que ele fala: como ouviste falar que vem um anticristo, muitos se fizeram anticristo. Gente, é terrível essa palavra. Nós estamos nos últimos dias, os tanto de anticristo. Vocês podem dizer assim: ah, mas aquele pastor, uma grande multidão que ouve a sua palavra, ele pode ser um anticristo, que João discrimina aqui. Muitos se fizeram anticristo, tá? O anticristo, ele há de vir, que vai governar o mundo, mas existe esses anticristo também no nosso meio, tá? São anticristos no nosso meio. Eu posso até enumerar alguns anticristos que surgiu no nosso tempo e no tempo passado. No tempo passado surgiu outros anticristos. Por exemplo, Hitler. Hitler, ele foi um anticristo. Ele quase governou o mundo pela força, né? Pela força bélica. Quase governou o mundo. Ele foi um tipo do anticristo. Um tipo do anticristo. No nosso país Brasil, sou brasileiro, no nosso país Brasil também surgiu um anticristo. Surgiu um anticristo. Eu glorifico a Deus que Deus ouviu a oração dos crentes que servem ao Senhor. Graças a Deus que não é muito, mas aqui tem servos do Senhor, homens que temem a Deus, que servem a Deus. E por conta desses que temem ao Senhor, o Senhor ouviu e quebrou o braço do anticristo. Quem era o anticristo? Me desculpa, olhe, deixa eu deixar bem claro para vocês. Eu não sou esquerda, eu não sou direita. Eu não sou de nenhum dos dois, porque isso para mim não tem importância. O que importa para mim é alguém que faz o bem, pessoas que fazem o bem ao seu próximo. E se é um líder político, que ele faça o bem ao povo. Ele cuide do povo como um todo, não somente uma parte e outra parte não. Seja líder do povo e faça o bem ao povo, tá? Mas surgiu aqui no nosso país um anticristo. Ele teve as características, na verdade ele não é o anticristo que há de governar o mundo. Tá para vir esse anticristo. Mas ele governou um país. Ele governou os estados deste Brasil. Ele foi um anticristo, ele foi um tipo do anticristo, tá? Ele se chama, eu não sei se devo dar nome, por isso que eu falo, se eu tivesse numa igreja, talvez eu não falasse abertamente, não tivesse coragem de falar, a não ser que o Espírito de Deus me tomasse de forma que eu tivesse coragem de falar, sem temer as repressões, as perseguições e outras coisas mais, as represálias talvez. Mas aqui eu vou falar nesse vídeo. Este homem foi um tipo, não tenho raiva dele, mas ele fez o papel do anticristo. Jesus ele permitiu para mostrar a nós como será o trabalho, a obra do anticristo, que será muito maior do que a deste que surgiu aqui no nosso país. Esse homem chamado Messias Bolsonaro, não é? Messias Bolsonaro, ele foi um anticristo, gente.
Ele praticou. Diz que o anticristo não terá sentimento algum pela vida de seu ninguém. Este mostrou isso, não tem sentimento, não tem coração. O anticristo é esse, não tem coração, não tem piedade, ele pensa só em si, ele quer destruir, ele quer matar, principalmente os pobres e os servos de Deus que servem ao Senhor fielmente, da qual eu não consigo enxergar. Os servos de Deus aqui no nosso país, não é só no nosso país, no mundo inteiro, mas me refiro ao nosso país aqui, o Brasil. Os servos de Deus verdadeiros, nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos vê-los. Às vezes conseguimos perceber pelas ações, pelas obras. E aí a gente percebe que aquele ali é um servo do Senhor, pelas obras, tá? Pelas obras. E é muito difícil o Senhor mostrar, porque eles estão escondidos em Deus. Tá? Você só consegue perceber ele quando ele pratica boas obras, serve ao Senhor e não aparece. E ele não quer que as suas obras sejam manifestas ao mundo, porque ele faz para Deus, não é para os homens, tá? Então é difícil. Então esses já estão, né? Já estão sendo perseguidos, mas o papel, o propósito do anticristo é perseguir esses servos do Senhor. E outra coisa, sabe quem foi o profeta falso? Lá no livro de Apocalipse, fala de um anticristo e fala de outro, ou seja, na verdade fala, no capítulo 13 de Apocalipse, precisamente, fala de duas bestas. A primeira besta do capítulo 13 e a segunda besta do capítulo 13 do versículo 11. Fala de duas bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. Vou diminuir aqui o tom da minha voz, mais baixo, que está passando pessoas aqui. Eu estou na rua, estou dentro de um veículo e eu queria realmente gravar, mas eu acho que o tempo já está indo embora, tá? O meu tempo já está acabando, mas depois eu volto essa é a primeira parte, depois eu volto com a segunda parte, porque eu ainda não entrei onde eu quero falar. Ainda tem uma revelação que eu quero dizer a vocês. Essa revelação, ela é contundente, muito contundente, tá? Eu poderia também falar dos anticristos que tem em nosso meio. Vontade eu tenho de falar de nome, dar o nome aos bois, conforme ele diz, dar o nome aos bois. Eu quero falar, mas não sei se eu terei capacidade de falar. Eu não sei se eu terei condições de falar. Quem assistir esse vídeo vai saber. Gente, é complicado, viu? Eu tô pensando seriamente em falar, mas tô um pouco receoso de falar. Dar nome aos bois para abrir os olhos de vocês, aquele que estiver assistindo esse vídeo, viu? Ninguém, eu ainda não vi ninguém falar abertamente. Mas eu estou com vontade de falar abertamente quem são os anticristos e os falsos profetas que estão no nosso meio. Principalmente estão na liderança, liderando multidões de gente. Quero dizer também que existe uma igreja em pessoas, em grupo. É um grupo, igreja mesmo, existe. Mas essa igreja não é a igreja de Cristo. Eu quero dizer a vocês, a igreja católica, vamos dizer, esse grupo da igreja católica, a igreja, o templo e a igreja que está dentro do templo, eles são de Cristo? Eles se curvam diante de imagem de escultura. São de Cristo, segundo as Escrituras? Não são. Mas existe outra igreja fora essa que nós sabemos que não é essa igreja, não é de Cristo. Se ela não é de Cristo, ela é do anticristo. Existem outras igrejas que não têm imagem de escultura, que não adora as imagens nem nada. Mas elas também não são de Cristo. Elas são do anticristo, gente. Só que tem muita gente do bem que estão enganados, sendo enganados lá dentro. Estão enganados, não percebe. Não percebe que está fazendo a vontade do anticristo. Não percebe. E os seus líderes, que se chamam não por Deus, mas eles se chamam pastores, presbíteros. Esse aí é pastor, presbítero, diácono, cooperadores auxiliares. Esse é o nome comum da igreja evangélica, que chama de igreja pentecostal, tá? Eu poderia citar o nome dessas placas, mas se brincar eu acabo falando o nome dessas placas. Mas tem muitos, não são todos, mas tem muitos lá que já te deram o nome, já trocaram, já não são mais pastores, agora são bispos, são apóstolos, chamam até de reverendo, de doutores, até de profeta,
Olha, gente, são servos do anticristo, eles são servos. Por que falo isso? Por revelação, revelação de Deus. Porque eu passei, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu era da Assembleia de Deus. Em Pernambuco, Assembleia de Deus Missão. Peguei uma carta de mudança e vim para São Paulo. E apresentei essa carta na Assembleia de Deus Ministério de Belém, do Belém. Apresentei para congregar no Belém, porque eles me instruíram que era essa igreja ligada a eles lá. E eu vim para cá e passei a congregar. Só que hoje eu não sou mais nem da Assembleia, nem disso, nem de igreja, nem nenhuma denominação eu pertenço mais, não pertenço. Depois que o Senhor me revelou algo. Porque, irmãos, eu sofri muito, tanto lá, porque eu já pregava a palavra lá, sofri lá e sofri aqui. O que eu sofri? Eles não me botaram para fora abertamente. Eles não chegaram para mim assim, ó, você não pode congregar mais aqui. Vocês não podem congregar mais aqui, tá? Você não pode mais fazer parte dessa igreja. Não. Não foi dessa forma. Como eu pregava a palavra de Deus. Como não? Eu pregava não, eu prego. Continuo pregando. Mas não pertenço a elas mais. Prego anonimamente. Como eu estou falando aqui agora. Estou pregando anonimamente. Mas eu sofri represária. Você quer saber? Eles estavam me expulsando. Tipo assim, você aqui não prega mais. Você aqui não prega mais. Agora eu sofri muito. Eu sofri demais porque eu achava que era Deus que não queria que eu pregasse. E eu orei ao Senhor. Senhor, me fala por que está acontecendo. Eu prego a tua palavra. E por que eu não posso pregar a tua palavra? E o Senhor me mostrou que estes são do anticristo. E se eu prego, o Senhor vai revelar o que está escondido neles. E eles, com medo de perder aquelas pessoas, com medo de sair do poder das trevas, do poder de Satanás, ser esclarecido pelo Evangelho de Cristo, então eu comecei a sofrer represária. Tive que me afastar. Hoje eu sirvo ao Senhor em casa. Eu oro a Deus, busco a Deus, mas o Santo Espírito de Deus está sempre me movendo para pregar a sua palavra. E eu estou me preparando para pregar a palavra publicamente, em público, né? Em praças, assim. Porém, eu não vou indicar pessoas a congregar nessas denominações, mas que ore a Deus em casa, para que Deus o oriente e diga a ele aonde ele deva congregar. Porque eu quero dizer uma coisa para você, quando eu vivi no mundo, o Senhor me chamou, tinha 2 igrejas que eu estava para ir, eu não sabia qual das 2 ir, porque eu era inocente quanto ao conhecimento. Tinha a Brasil para Cristo e tinha a Assembleia de Deus. Mas conheci uma família, e essa família pertencia à Assembleia de Deus, e acabei indo para a Assembleia de Deus. Mas podia ser na Brasil para Cristo, mas ia dar no mesmo, o final ia dar no mesmo, como aconteceu hoje, nesses dias, né? Hoje não, nesses dias. Mas eu fui na Assembleia de Deus, mas já havia o engano lá dentro, só que eu não sabia. Deus estava me preparando lá dentro, e eu fui me fortalecendo, porque eles oravam, ainda ora bastante. Eu fui orando, me consagrando, buscando e até comendo os alimentos que eles disponibilizavam para mim, para nós, para todos nós. E eu fiquei um pouco preso ali. Cheguei a ponto de acreditar o que eles diziam, que a igreja certa, a igreja verdadeira, era a Assembleia de Deus. Os pastores eram ditadores, eu não sabia. Ou seja, era anticristo, eu não sabia. Eu não sabia. E eles me perseguiram. Tem mais essa, eles me perseguiram. Eles não queriam que eu pregasse a palavra de Deus, não. Porque quando o Senhor me chamou, o Senhor derramou em mim uma graça, um poder, que eu queria ler a Bíblia, jejuar e pregar. E eu lia e pregava. Em pouco tempo, em um mês, eu já estava pregando a palavra de Deus. Então Satanás começou a importunar essas pessoas, esses pastores, contra mim, para que eu não pregasse. Quase eu morri espiritualmente, porque eu ainda não era convertido ainda, mesmo pregando, mesmo anunciando, mesmo me consagrando, me separando do mundo, me afastado do mundo. Mesmo assim eu ainda não era convertido ainda, eu não conhecia Deus, mas eu estava pregando muito a palavra do Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor da palavra, o Senhor, aquele que falou a palavra. Não tinha conhecimento ainda, era novo convertido, mas estava pregando, mas já estava sofrendo perseguição e não entendia.
E só aqui em São Paulo, depois de muitos anos, muito sofrimento, eu comecei a orar ao Senhor: Jesus, o que está acontecendo? Vou me desviar. Eu só sei ser crente dentro da igreja. Se eu sair da igreja, como que eu vou servir ao Senhor? E o Senhor começou a me preparar, e aí comecei a ter visões, ter revelações, tá? Comecei a ter revelações, o Senhor começou a me revelar. E foi através das revelações que eu comecei a entender, e comecei a ler as escrituras, e começou a coincidir, sabe, a palavra de Deus com o que o Senhor estava me revelando. E eu comecei a crer. Eu falei: meu Deus, eu não acredito nisso, mas é verdade. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. E agora sim, agora eu creio de forma contundente. Creio mesmo que muitos... Até perguntei ao Senhor: Senhor, como que eu vou saber que aquele é um falso profeta ou é um profeta verdadeiro? E o Senhor me disse: você vai conhecer. Simples. Olha, foi uma coisa tão simples que não precisa de teologia, não. Não precisa de muita coisa, não. O Senhor falou, simplesmente o Senhor falou. É assim, você vai conhecer Ele dessa forma. É simples assim. Dessa maneira. Pronto, então agora eu sei quem é. Por isso que eu me afastei um pouco. Eu tenho muitos amigos pastores. Eu tenho amigos pastores. Eu falo amigos, mas não são amigos, né? Eu falo amigos porque eram pessoas éramos chegados. Éramos chegados, né? Congregamos junto, pregamos junto, entendeu? Mas não são amigos. Na verdade, espiritualmente, eles não são amigos, eles são falsos profetas. Amigos meus são falsos profetas. Mas eles não querem saber da verdade. Se não querem, ainda está vedado. Assim como os judeus, ainda está vedado ao conhecimento de Cristo. Eles não lêem o Novo Testamento. Talvez se eles crescem no Novo Testamento, eles saberiam como viria o anticristo. Mas como eles não lêem o Novo Testamento, então eles vão ser passivos e vão receber o anticristo. Ou seja, como Cristo, né? Porque eles esperam um Cristo físico, não um Cristo espiritual. Um Cristo espiritual, esperam um Cristo físico, e esse Cristo físico é o anticristo. Eles vão receber, porque eles estão fechados, a mente deles estão vedada, né? Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar. Assim era eu quando eu estava nessa denominação, na Assembleia de Deus, e outras eu estava cego ainda, não conseguia enxergar. Eu dava minha vida pela Assembleia de Deus, pelos pastores, acreditando que eram homens de Deus. Não, não são, tá? Não são, não é todos. Muitos estão lá como eu estava lá, enganado. Não sei se o Senhor abrirá suas mentes, abrirá seus entendimentos para compreender a verdade. Eu não sei. Muitos saíram de lá e abriram suas igrejas e continuam tocando, mas continua sendo falso profeta. Continua fazendo a vontade do anticristo. São falsos profetas fazendo a vontade do anticristo. Então, falando desse líder que levantou aqui no Brasil, desse líder que eu acabei de falar o nome dele, Bolsonaro, ele foi um tipo do anticristo. Quem era o seu falso profeta? Lá em Apocalipse capítulo 13, como eu estava falando, 13 e 11. 13, primeira besta que sobe do mar. E versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, outra besta que sobe da terra. Aquela besta que sobe da terra dá-se entender que é o falso profeta. Bolsonaro, Messias, Bolsonaro teve o seu falso profeta. E quem era o seu falso profeta? O seu mentor, Malafaia. Malafaia. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse homem não é digno de ser chamado Silas, mas Malafaia. Ele é Malafaia. O seu próprio nome o diz quem ele é. Malafaia. Ele é um falso profeta, e ele foi o profeta de Bolsonaro, conforme está descrito em Apocalipse. Ou seja, ele é um tipo do falso profeta que há de se levantar sobre a terra. Que há de se levantar, mas ele foi um tipo do falso profeta, pois ele orientou o anticristo, e ele veio fazendo o caminho do anticristo, fazer com que os evangélicos, quase que todos os evangélicos, seguissem a besta, e deu poder à besta para que todos o adorassem. Todos, é o que está escrito em Apocalipse, todos se maravilhará com a besta e dirá: quem é como a besta? Quem o vencerá? Quem o vencerá? E toda a terra seguiu a besta para o adorar, cujos nomes não estão escritos. Todo aquele que recebeu a marca ou o nome do seu número, ou
ou seu número não está com o nome escrito no livro da vida, segundo diz Apocalipse, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Gente, tá buzinando aqui atrás, pessoas passando. Gente, é terrível. Bom, eu vou terminar por aqui, depois eu volto com a segunda parte. Deus abençoe, tem algo a dizer a vocês, uma revelação da parte do Senhor Deus. Deus abençoe. Vou dar uma pausa aqui, tá?